Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarot. Eu retorno hoje para uma abertura simplista, né? Eu diria que é a abertura que quem principalmente tem uma iniciação ou um começo de jornada do tarot com o tarot de Marselha vai entrar na abertura de três cartas. E quando vai para a abertura dos arcanos já ligados ao Rider-Waite-Smith, também se torna a abertura de três cartas. Para quase todas as perguntas, em geral, hoje em dia, na literatura, a abertura é de três cartas. Então, assim, a maestria sobre a pequena linha do tempo de três cartas, que é como eu a entendo, né, é de saber dividir em apenas três arcanos todo um movimento para uma pergunta, uma questão, um momento, um olhar, e aí valem as perguntas. Então, essa é uma forma de você, inclusive, cair fora da questão das perguntas de sim e não. Mais ou menos. Então, por que que mais ou menos, Fernanda? Porque se eu olhar três cartas e duas forem sim e uma for não, eu fico como? Essa é uma resposta sim, uma resposta não, em cima do muro? Como é que eu articulo? Então, dentro desse olhar, eu acabei desenvolvendo vários olhares. Acabei desenvolvendo, inclusive, o olhar numerológico para poder não ficar só no óbvio, e olhar um pouquinho o que, que essa combinação de três me traz, às vezes, escondido. Não sei se hoje, especificamente, eu vou mostrar essa parte numérica. Hoje eu queria mostrar e chamar a atenção, né, como está no livro do Jodorowsky, para quem quiser ler, de que no passado, presente e futuro eu também posso observar o início, o meio e o fim. E que eu também posso observar o fim, o meio e o início, que eu posso navegar nessas três cartas como uma linha do tempo, como quem vai mesmo e volta, vai e volta, né? E costura toda uma conversa a partir daí. Com a abertura tremendamente pequena, eu escolhi que hoje eu abro uma madrinha, eu vou abrir uma carta madrinha para me coroar a abertura de hoje com a minha pergunta, né, com a minha questão, com o que eu quero olhar, e aí também eu posso estar abrindo uma carta conselho para finalizar a conversa no momento final. Qual seria o conselho do oráculo para isso que eu estou observando? Por que, que pode ser isso que eu estou observando? Porque pode ser um tema, não necessariamente uma pergunta. Pode ser um tema pessoal, relacional, profissional, né, familiar. Pode ser um tema, quando a pessoa principalmente não sabe bem focar numa única pergunta, ou talvez não haja exatamente uma única pergunta, né? Há um tema no momento, o tema é mais abrangente um pouquinho, às vezes mais fácil de achar do que achar uma pergunta, né? Então, eu quero olhar meu trabalho, né? Eu quero olhar eu quero olhar minha espiritualidade, eu quero olhar minha família, eu não quero olhar 2025, eu quero olhar alguma coisa, mas não necessariamente que eu tenha uma pergunta, eu quero olhar. E aí, a abertura de três, sem sombra de dúvida, é uma abertura que dá para a gente olhar alguma coisa. Então, vamos para ela? Uma linear curtinha? Hoje é uma jogada curtinha, facinha. Bora lá. Então, retomando daqui, no 365 Aberturas de Tarô, estamos na semana 5, né? A gente tem bastante chão pela frente. E mais do que isso, lembrando para cada um de vocês que está aí, que gosta, né, que tem curtido fazer comentários, perguntas. Aproveita, ajuda o canal a me ajudar e o algoritmo também. Vai lá, dá o seu like, compartilha com quem também se interessa, põe o sininho para saber quando eu estou trazendo coisas novas. Se bem que esse ano você vai ficar com o sininho da minha parte tocando para caramba, que são todos os dias uma abertura. Combinado? Então vai lá primeiro e depois você vem aqui para ver a agenda. A agenda, então, dessa semana 5, ela é no dia 28 agora. Nós estamos falando do passado, presente e futuro. Amanhã vai ter Ano Novo Chinês, 12 meses. Né? No dia 30, binômios, começar a falar só com dois. Né? No dia 31, ontem, hoje, amanhã, futuro e além, 5 cartas, uma outra linha. No dia 1º de fevereiro, uma autovisão, com 9 cartas. No dia 2 de fevereiro, um foco programado.
no dia 3 de fevereiro, mais uma cigana, agora só com menores. Quero ver quem dá conta, também com 21 cartas. Mas bora lá, né? Estou aqui para isso, estou aqui para trazer novidade, trazer mais do mesmo, trazer o velho, outra vez um pouquinho, né? Aberturas é uma coisa quase infinita, se você pensar que são infinitas as perguntas, infinitas as necessidades e querências do ser humano, então são infinitas as aberturas. E eu só estou trazendo 365. Olha lá, imagina? Muito bem. Então, Linha do Tempo é uma trilogia passado, presente e futuro, né, que é uma mesma abertura e 3 olhares diferentes que vão dar mais forma de interpretar, né, recheia a interpretação. A abertura de 3 é a vedete dos tarotistas atuais. Por que será? Olha, eu tenho minhas dúvidas sobre por que será. Deixei a pergunta aí até para você. Sabe por quê que todo mundo hoje abre de 3? Por que será que na minha geração a gente abria de uma? Por que agora, né, lá no Paris, inclusive na Europa, ele defende o binômio, abria de 2. E agora a gente abre de 3, Estados Unidos e Brasil, as Américas. Então vamos fazer uma pergunta aí, tarotistas. Por que será que a gente abre de 3? Bora olhar. Então, vamos dar uma olhadinha nessa singela pequenininha, mas que, olha, ela é muito boa de trabalhar. Inclusive, para quem me acompanhou ou quiser dar uma olhadinha lá nas lives do Tarot Temático que eu fiz no Instagram, vocês vão ver que a primeira abertura é uma abertura, né, de orientação, a segunda é na linha do tempo, com 3 cartinhas, e super legal sempre de fazer. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai puxar uma carta madrinha para saber como é que está o dia, como é que está a mesa, como é que está o tarotista, como é que vai ser a jogada. Você pode dar para essa madrinha várias funções, inclusive a função de te sinalizar alguma coisa. A carta conselho a gente vai abrir no final, então ela é de fechamento, né? A carta madrinha que a gente abre antes de fazer a abertura, ela é abre alas. Então, nessa abertura, 3 cartinhas. Primeira carta passado, segunda carta presente, terceira carta futuro. Só isso? Não. Na primeira carta é o passado até aqui. Na segunda carta é o presente como estamos. E o futuro é a partir da terceira. Né? Então, assim, além e adiante esse futuro. Eu brinco muito que é hoje, amanhã e depois, porque aí dá essa pegada certinha para esses 3 tempos. Na mesma trilogia, eu posso observar esse tempo da pessoa, o meu tempo, como é que ele começa, como é que ele anda e como é que ele termina. Quer dizer, o começo, meio, fim, o início, meio, fim. E dá para voltar. Se o fim está desse jeito, é porque, de certa forma, a gente andou aqui no meio assim e começamos assado. Posso discutir sobre essa linha do tempo. E também vou fazer uma mesma coisa que eu fiz online, vi que dá para fazer super rápido, que é puxar 3 cartas das 56 menores, mais um pitaquinho na história dos grandões. Ah, e veja, não sou só eu que trabalho com as perguntas, trilogias, somente aberturas menores, com arcanos maiores. Tem toda uma escola antiga que fazia dessa forma, depois entrava com os menores. Né? A escola de hoje, mais Américas, Brasil, né? Trazendo essa influência americana, com tanta literatura também vinda deles, é que começa a misturar tudo, 78 arcanos, e lembrando que aí sim entra a pegada do Rider-Waite-Smith e todos os baralhos que são baseados nele. Combinado? Visto aqui? Anotou? Colocou no caderninho, rapidinho. Então, bora que a gente vai seguir para a mesa. Vamos seguir para a mesa juntos. Bom, minha gente, para quem, né, fica meio na dúvida de quem eu estou falando, às vezes eu falo muito rápido, e eu sou bem aquela criatura que mostro de onde tiro, ou da onde eu pude ir. Não é? Eu sou uma buscadora, sou uma pesquisadora, né? Além de ser uma tarotista, eu pesquiso demais esse assunto há muitos anos. Tenho uma biblioteca que eu gosto muito. Né? Então, assim, O Caminho do Tarô, de Alejandro Jodorowsky, de Mariane Costa, né, que é quem ajuda ele a escrever, é, sem sombra de dúvida, um livro que salva a minha escola, salva o meu caminhar com o tarô. Porque quando eu vou encontrá-lo, e um beijo, um abraço bem forte para esse que do YouTube virou para mim e disse: Você não leu o livro dele, tinha que ler.
toda a razão, dou toda a razão para esse meu seguidor do canal, mesmo que ele só tenha passado por aqui, se permaneceu, sinta-se profundamente homenageado, sou grata, porque aqui na história de vida dele eu encontrei parte da minha, e aí fez muito sentido, né? Por quê? Porque é um tarotista que um dia o baralho chegou no colo, e que baralho que chegou? Marselha, não chegou o Rider-Waite-Smith. Puxa vida, por que será que não? Porque a gente é de uma geração onde baralhos não andavam por aí com facilidade, né? Não eram vendidos na Amazon, por exemplo. Então, seja como for, né? Você começar por um e não pelo outro deve ter uma razão que só o meu mentor, meus mestres, só os iluminados que andam perto de mim vão poder um dia me contar. Aí, se eu puder, eu juro que eu também conto. Então vamos lá, carta madrinha para esse jogo, abrindo aqui o tarô de Marselha do Godo, né? Eu vou abrir então uma madrinha. Cortei e abri a primeira do corte. É uma escolha. Então, a minha madrinha de hoje fala de questões de ajustes do julgamento, do quanto eu venho sendo observada, julgada, analisada, pensada, não só pela família, pelos amigos, pelas pessoas, né? E aí eu vou lembrar sempre daquela musiquinha, deixe que diga, que fale, estou fazendo nada, você também, né? Que isso é lá de, nossa, meu Deus, outros idos, outros anos, né? Muito antigo, mas está valendo. Então, eu vou deixar ali minha carta madrinha. Puxa, Fernanda, você não vai abrir, né? Então, eu vou buscar aqui. Verdade, a madrinha vai ter que ser um outro baralho para eu poder não perder ninguém aqui. Então, deixa eu achar uma aqui do meu Robertson. Apesar de ser um Rider-Waite, a carta do julgamento, ela tem poucas divergências ou poucos assuntos diferentes no sentido de símbolos e imagens, não é? Veja bem, a gente continua tendo um anjo de trombeta, a gente continua tendo uma bandeira com uma cruz, a gente continua tendo umas pessoas vindas, talvez, de algum sarcófago ou águas, né? Vindas e buscando essa parte angelical, estão todos nus, então a gente faz uma avaliação, ou a gente acaba considerando que são seres renascidos das tumbas, mas será mesmo? Quando a gente era lá de outro tempo, a gente ia tomar banho, banho era de rio dos indígenas, todo mundo ficava nu, né? Porque entrar de roupa não era possível, não dava. Mesmo nos banhos, né, nos banhos europeus, se a gente for pensar aí nos idos de 1300, 1400, era uma banheira, né? E muitas vezes também os banhos públicos. Então, água era um negócio raro, caro, difícil. Será que esses daqui só não estão sendo batizados, banhados, rebanhados, revistos, realinhados? Então, fica aqui o meu olhar. Vou deixar o meu Robertson ali, né? Vou pôr esse meu junto aqui com o Godo e vamos fazer o quê? Embaralhar, minha gente. Embaralhar grandão, embaralhar grandão, embaralhar grandão. Posso embaralhar sempre do jeito que eu quiser, como eu quiser manusear minhas cartas, como eu confio de que o campo só vai me mandar ver o que é preciso. Na sequência, no meu caderninho, que eu espero que você esteja o seu, hoje é fácil, né? Passado, presente, futuro, 3 pontos. Eu espero que você também faça um olhar do tipo, eu quero olhar o meu primeiro semestre de 2025. Eu vou fazer um olhar para o início do ano. Para mim, é interessante. Né? Em que lugar? Que, olha, quanto mais dados eu dou, melhor para as cartas, melhor para a resposta. Eu quero dar uma olhada no meu caminhar de 2025 profissional. Como é que o meu trabalho segue, a minha profissão segue, né? Então, assim, eu posso fazer aquela batizadinha que eu gosto muito, posso fechar, selei meu jogo, e agora eu vou para a minha pergunta, né? Minha pergunta é como é que vai ser meu primeiro semestre de 2025 profissionalmente e no meu trabalho, e eu tenho a carta número 1 aqui, a carta número 2 aqui, e a carta número 3 aqui. Fernanda, por que você não fica pensando mais para escolher a carta? Para quê? Dá uma olhadinha, olha, está tudo tarotado aqui, que caso você não saiba, esse trabalho de fazer tudo igual, né, que antes eram com carimbos, inclusive, é tarotagem.
Pode entrar lá no Google, você vai descobrir que é tarotagem, ou tarotear, que é uma forma de tear também, com imagens. Tá, quanto mais rápido, mais direto ao ponto. Por quê? Porque se eu ficar pensando, 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 talvez eu estou me conectando com o oráculo, tudo bem. Aí você toma o tempo que você precisar. Mas alguns de nós, antena, liguei, pá, tirei, né? Eu sou meio rapidinha, e tudo bem. Bora lá. Vamos olhar o passado, o presente e o futuro, beleza? Olha lá, no profissional de 2025, primeiro semestre. Então, se eu pensar no passado, eu estou vindo de uma fase onde eu encerrei um ciclo, uma fase bem bacana, uma fase homenageada profissionalmente, celebrada, né, com todo um dever cumprido, com todo um monte de alunos, enfim, tanta coisa boa nesse ciclo. E aí eu termino ele me sentindo muito coroada, muito feliz, muito contente. Houve uma realização profunda aqui. O que que eu tenho no presente? Então, eu chego lá com uma baita realização e vamos assim dizer que a vida olha para mim, o diabo olha para mim e diz: e aí? Agora você vai sentar no louro e vai ficar por aí mesmo? Sei lá, vai cuidar das plantinhas, dos cachorrinhos, vai deitar na rede, vai largar a mão? Sério? Eu tenho umas ideias, eu tenho umas propostas, eu tenho umas coisas para te tirar da zona de conforto. Eu tô afim de jogar aquela cenoura na tua frente, fazer você andar que nem burrico. Então, assim, o diabo é aquele que diz que no presente há muitas tenta-ações. E que se eu topar algumas das tenta-ações, eu certamente vou enfrentar de novo alguns dos meus próprios demônios, né? Vou ter que enfrentar de novo o meu querido ego e vou ter que enfrentar mais do que tudo esse lugar de preguiça e de indolência que muitas vezes o diabo diz que é melhor, mas que ele diz: mas se você fizer uma forcinha, mesmo eu te cobrando, você não vai? Então, é aquela conversa do herói mesmo, né? Na jornada do herói tem sempre aquele convite lazarento que todo mundo já sabia, por exemplo, que o Shrek ia enfrentar um danado de um dragão, não sabia que era uma dragoa, que ele tinha pouca chance de sobreviver, e nem por isso ele falou que não ia. Tá bom, eu vou, já que é para eu ter o meu pântano em paz, eu vou. Então, em toda jornada de herói, esse careta vai aparecer, vai desafiar, vai desarticular, vai jogar umas areias nos olhos, vai jogar umas pepitas de ouro para você correr atrás, vai. E vai te pôr na prova de fogo da vida de novo. Nessa prova de fogo da vida de novo, eu vou ter que tratar de olhar nesse primeiro semestre para os 7 pecados capitais e ver qual deles eu ainda estou lazarentando, ainda não estou boa, ainda não presto, né? Então, assim, aqueles 7 pecados capitais lá da Bíblia serve para alguma coisa? Olha, serve, pelo menos para você dar uma olhadinha como é que está o grau e gradua. De 1 a 10, a cobiça vai como? De 1 a 10, a gula vai como? De 1 a 10, a luxúria vai como? De 1 a 10, e vai fazendo. Dá uma olhadinha se a tua lista ficar boa, né? Eu já olhei aqui a minha, claro que eu não vou dividir com você, né? Não, já está entendido aqui. Esse meu amigo, a gente conversa faz um bocado de tempo. Eu já exorcizei ele, eu já fiz o mangalô 3 vezes, 1 milhão de vezes para ele. E aí na Kabbalah ele é mais bacana ainda, porque é o meu grande inimigo, né? É o meu grande Satã, ou aquele que absolutamente, né, sombreia a minha própria luminosidade. Então, que eu olhe a minha sombra com muita luz e que eu possa olhar para ela, olhando para ela, dizer: vamos em frente, vamos enfrentar mais um temporal. E boa. Em termos de futuro e além, em termos daquele futuro largo, comprido, primeiro que a sacerdotisa está muito ocupada, o meu futuro está muito ocupado olhando para o meu presente. Está bem engraçado isso. A papisa é aquela que não conta, gente. É aquela que, quando aparece em jogo em linha do tempo, radicalmente ela corta o teu palavreado total. Por quê? Porque ela diz silêncio, segredo, ainda não sei. Ai, Fernanda, jura? Juro. E você tem que engolir essa e tentar falar para o teu cliente que o futuro e além não está muito claro ainda não. Não tem clareza. Então, por que que não tem clareza um futuro? O futuro não está pré-moldado? Ele não está pré-desenhado pelo destino? Ele não é 100% destino? Ó, desculpa, gente, eu tenho uma visão de que não é não.
tá? Ele tem 50% do destino e 50% das minhas querências, das minhas escolhas, do meu pensar, da minha evolução, da minha consciência. Então, né, estou precisando dar uma melhorada nas percepções, por isso mesmo ela disse: olha, meu bem, o teu futuro mais além, senta, medita, alinha, reza, silencia e se acalma. Não é hora de olhar para ele. Olha que legal, hora de olhar para o presente. Ela mesma está me dando de presente o presente. O presente é precioso, é no presente que a gente faz coisas incríveis. Então tá, bora, topei. Bom, mas como é que será que tudo começou mesmo, hein? Esse caminho começou numa temporada terminada, né, com novos desafios e desejos e tentações à frente, mas ainda sem uma certeza absoluta sobre como terminar ou como acabar. Né? Se eu souber que eu tenho que rezar, orar e me acalmar, eu tenho que saber que eu vou ter que passar pelas coisas da vida e vou ter que voltar para uma temporada onde eu já fiz esse caminho todinho. Eu acho que eu já fiz esse caminho tantas vezes que eu nem sei quantas vezes eu fiz. Mas todas as vezes que eu faço o caminho do tarô, e que é algum tipo de caminho, como agora, neste ano, o caminho das aberturas, anos passados, o caminho dos alunos, né? Outros anos, caminhos, meditações, caminhos com o mestre Sam, caminhos com o mestre João, caminhos com mestres que passaram pela minha vida, saldo todos, mas eu ainda estou no presente. Então, é para eu focar aqui, ó. E aqui, lá na madrinha, vocês lembram? Deixe que diga, que fale, não estou fazendo nada, você também. Então, nesse presente, a carta dos, né, julgamento, ela vem antes da carta do mundo. Sendo assim, se eu olhar para o tempo que já foi, para tudo que já foi vivenciado, eu consigo entender como é que eu terminei uma etapa e vou para uma próxima. Antes do diabo, tem uma cartinha chamada temperança. Se eu puder usar a temperança como meu norte nesse momento, como meu anjo, arcanjos e querubins, que eu possa colocar do meu lado para me guardarem no caminho do presente, também está valendo. E para eu chegar lá no meu futuro que eu estou querendo olhar, eu tenho que colocar a bancada alquímica do meu mago, porque antes da papisa vem o mago, e fazer com que essa bancada funcione. Fernanda, o que que você está fazendo? Eu estou fazendo aquilo que é todo arcano tem um arcano antes e um arcano depois, não é? Então, se eu quiser perguntar o que que leva a ter o mundo aqui, o julgamento, ele até abriu antes. O que que leva a ter o diabo aqui? A temperança. Então, eu tenho uma temperança já internalizada, já entendida. E se tem uma papisa aqui, eu já tenho um mago também já articulado, já entendido. Fechando essa conversa para amplificar ou complicar um pouquinho mais, a gente só fala, não, então vamos ver quais são as forças, né, que estão querendo conversar aqui, aí estão querendo conversar ali, aí estão querendo conversar, nossa, quis tanto, vai então que eu tenho aqui? Olha, as questões principalmente de celebrações emocionais ou de festividades emocionais, o período de trás que termina com fortes e boas emoções. As relações foram boas, as emoções foram boas, traz um legado super gostoso, super bacana. Gratidão por quem esteve junto. Na atualidade, entra uma novidade que é a questão do dar e tomar, uma questão de trabalhar de uma forma, olhar para toda a minha vida de uma forma mais comercial, mais do que dá para fazer, o que é da vida material, o que não, né? Você me dá tanto, eu dou tanto, vamos para a troca da vida. O futuro, que ainda está contando pontos, a gente tem o sete de ouros, dizendo que eu ainda estou olhando para tudo aquilo que seja os legados ou as possibilidades materiais e ainda não estou dando o devido valor para todo esforço material, físico, humano que eu fiz para chegar até aqui. Talvez por isso mesmo, por não dar o devido valor, eu ainda não tenha uma percepção total de futuro, né? Mas já dá para usufruir um pouquinho no Sete de Ouros e, querendo ou não, a pegada dessa nova temporada é bem mais material e física, de trazer para a matéria. A anterior foi muito mais emocional e afetiva, e ela está concluída, brindada e festejada. Né? Então, assim, eu trouxe mais um pouquinho, mais um ingrediente. Posso deixar minha trilha do tempo aqui colocadinha
posso deixar aberta para eu pensar nela, para amanhã eu ver de outra forma, e assim a gente termina uma leitura de passado, presente e futuro, linha do tempo para vocês. Bora? Então, assim, aqui de volta, vamos partilhar o finalzinho das minhas questões. Então, nessa abertura de hoje, a gente andou um pouquinho, mas a gente tem na agenda da semana 5 o próximo passo, é um passo importante, gente. Por quê? Porque vai ser o Ano Novo Chinês. O começo dele, porque é uma festividade de uma semana, tá? Culmina no dia 3. Mas eu escolhi o dia 29 porque é o Ano Novo Lunar, é a lua nova. Então, ao invés de fazer uma abertura de lua nova, eu vou fazer uma abertura de 12 meses, que todo mundo gosta de olhar para o ano, o que, que o ano traz. Sim, nós vamos trabalhar arcanos maiores e menores, vai ser uma jogada mais larga, mais vicejosa, mais bonita, mais legal, adoro ela. Na verdade, assim, sou fã de carteirinha. Né? E depois a gente segue para as próximas, nas próximas andadas. Nova jogada amanhã. Fica aqui comigo, vem comigo, caminha comigo, que você vai aprender muito no 365 Aberturas de Tarô sobre como jogar o tarô. E é isso, minha gente. Valeu. Aquele abraço de luz, beijo, queijo, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Valeu.